meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do canal Ateliê Bruna Crochê e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, vou dar início aí no meu vídeo terminando aqui essa encomenda, tá? E conversando um pouquinho com vocês. Essa semana ainda não postei nenhum vídeo, até gravei um vídeo ali, gente, da minha pronta entrega. Pronta entrega não, gente, da minha comprinha de barbante. Tô pensando aqui se eu mando pra vocês verem ou se eu não mando. Porque, nossa, eu gravei um vídeo tão decepcionada que eu fiquei até meio assim de mandar o vídeo, sabe? Mas acho que eu vou postar assim pra vocês verem. Gente, tô aqui, ó, com meu cafezinho no meu sofá. Hoje aqui eu falo com vocês, é numa quarta-feira. Aqui amanheceu bem friozinho hoje, tá? Tá bem friozinho aí, eu tô aqui finalizando essa encomenda aqui. É um joguinho de banheiro. Pessoal, pausei o vídeo um pouquinho, tinha chegado mensagem da minha mãe. Mas bora lá, vamos continuar aqui. Eu tô já há uns dias sem gravar, né? Porque eu tô aqui com as encomendas. Ai, gente, olha, e a compra do barbante eu vou ver se eu posto aí pra vocês. Vou ver se eu posto hoje esse vídeo aqui, eu posto depois, pra dar tempo aí, né? Aí, como eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Gente, eu não gosto de trabalhar com fio 8. Não gosto. Por que que eu não gosto de trabalhar com fio 8? Eu acho ele muito pesado. E as peças, você tem que saber a medida certinho. Porque o fio 8, querendo ou não, ele é mais grosso, né? Ele deixa o trabalho assim mais grande. E eu não tenho essa facilidade para estar trabalhando com o fio 8. Eu já sou acostumada com o fio 6, eu já sei qual que vai ser a medida que vai ficar no fio 6. Então, assim, tem toda essa diferença. E pra mim é uma dificuldade imensa trabalhar com o fio 8. Nossa, assim, eu gosto do jeito que ele deixa o trabalho, o tamanho, assim, sabe? Eu acho incrível quem trabalha com fio 8, mas euzinha, Bruna, não gosto. Né? Então, e essa produção aqui que eu tô fazendo é um joguinho de banheiro. A cliente quis um jogo de banheiro com 4 peças, né? 2 tapetinhos, a tampinha do vaso e o porta-papel higiênico. Ela me perguntou se eu fazia o joguinho com porta-papel higiênico. Aqui eu não faço. No meu ateliê eu não faço. Gente, eu só faço se a pessoa pedir mesmo. Por quê? Porque não tem saída, né? Aqui pra mim não tem saída porta-papel higiênico. A pessoa compra o kit de banheiro e nem pede o porta-papel higiênico. Que nem eu recebi... Com esse aqui 3 encomendas de jogos de banheiro. E todos eles, ninguém me pediu o porta-papel higiênico. Todos eles me pediu os 3 tapetinhos tampa do vaso, né? Os 3 tapetinhos tampa do vaso, o tapetinho do vaso e da pia, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, eu faço, mas eu faço por encomenda, né? Gente, eu tenho que contar, senão eu me perco. Eu faço por encomenda. Aí eu peguei essa encomenda aqui. E, como chegou os meus barbantes, né? Olha, gente, que gracinha que tá ficando. Só que tá ficando, gente, gigante. Eu ia desmanchar, confesso pra vocês que eu ia desmanchar. Mas o trabalho de eu desmanchar esse aqui ia me dar uma dor de cabeça que eu resolvi fazer. No final, vocês vão ver como é que vai ficar esse trabalho aqui. Enorme. A tampa do vaso, eu diminuí, acho que umas 3 carreiras. Mas mesmo assim, ela vai ficar grande. Por quê? Porque eu tô trabalhando no fio 8, não tenho habilidade com fio 8, como eu já falei. E esse tapete aqui, ele é
sem square, as bases dele. E ela quis com square, né? Com as bases de florzinhas aqui, ó. Ó. Gente, esse tapete tá gigante. E aí, eu comecei a fazer, né? Falei, ah, vai ficar um tamanho bom. Até porque eu não tenho o costume de fazer encaixe do vaso. E ela quis com o encaixe do vaso. E porta-papel. E aí eu tô fazendo, né? Tô aqui fazendo. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar um pouco grande. Eu já fiz encaixe do vaso, mas eu não gosto de fazer encaixe do vaso, por quê? Eu acho que ele fica pequeno, né? Fica muito estreito. E ali pra você pisar o pé ali não é legal. Mas esse aqui não vai ficar estreito, não vai ficar pequeno. Ele vai ficar grande. Ele vai ficar grande. Então, tô aqui, gente, produzindo, né? Já quebrei a cabeça. Não achei videoaula do jeito que eu queria. Do pé do encaixe do vaso, né? Com o square do jeito que eu queria, não achei. Tô trabalhando com o fio 8, que eu não gosto. Mas, os meus barbantes, gente, como eu falei que eu ia postar, que eu fiz o vídeo aí, que eu ia postar pra vocês, eu vou postar, tá? O vídeo já tá gravado. Vai desse jeito mesmo. O que eu falei, vocês vão ver lá o que eu falei, veio errado os meus pedidos, né? Veio numeração 8, não trabalho com fio 8. Mandei mensagem pra fábrica, eles disseram que não tem como eles trocar, porque eu ia gastar com... Ia me custar o frete da devolução, né? Dos produtos. Aí, eu não devolvi. A única coisa que veio na numeração certa foi o vermelho, barbante vermelho. E eu pedi todos cone de 600, né, 600 gramas. E me veio cone de 400 gramas. Então, não gostei, mas vou ter que trabalhar, né? Vou ter que trabalhar com eles. E eu tô trabalhando com eles, gente. Esse aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui são tudo numeração 8. E como eu já tinha feito o pedido, né? Eu não vou deixar de não usar, né, meninas? Eu vou ter que usar. Vou ter que usar porque eu comprei, paguei caro, né, direto da fábrica, mas tem que ter o mínimo lá que você paga, que você compra, senão você não compra. Tem que ter aquela quantidade. E veio faltando bastante coisa. Mas é isso aí, gente. Né? Agora é trabalhar com eles pra acabar e comprar outros barbantes, né? Então, tô aqui na produção desse joguinho de banheiro, 4 peças. Já fiz... Comecei segunda... comecei na segunda... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comecei na segunda-feira, aí eu não tinha o salmão, que era a cor que eu tô usando aqui, né? Que tinha que finalizar, eu não tinha. Por que que eu demorei tanto? Porque aqui na minha cidade não tem, gente, não tem. Eu fui na loja ver e a menina só tinha o barroco. Pelo preço que eu cobrei nisso aqui, não tem como usar barroco. A única coisa que é barroco aqui, gente, é essas tulipas. Que eu achei, eu acho que essa linha aqui é até aquelas linhas que vocês falam, que o pessoal falam lá, a Lauren fala, as meninas falam, que eles são dos antigos, né? Ó, sabe quanto que eu paguei nesse cone de 400? 400 gramas? R$46, 46, 47, coisa assim, acho que R$47 eu paguei. Então, a única coisa que tem barroco aqui é isso. O verde mesclado não é barroco. O verde mesclado é da Euroroma. Ó. É o verde Olivia da Euroroma. Que eu comprei, né? Na minha comprinha aí. É esse verde aqui, ó. Euroroma. Tá? Então, eu tive que pedir da cidade vizinha aqui, né? A cidade vizinha nossa é 110 quilômetros.
é 110 quilômetros, e aí paguei R$60 no cone de 2 quilos pra mim poder fazer essa encomenda. Tive que esperar chegar. O rapaz pegava a encomenda lá. Nossa, meu café já esfriou. O rapaz pegava a encomenda pra mim cedo, me entregava 2 horas. Então, na segunda-feira, eu já tinha feito tudo, as peças. Já feito as flores, já tava já pra passar o salmão, né? Porque como vocês veem, ó, aqui tem o ponto puff do salmão e depois vem o marrom. Então, pra mim poder dar continuidade, eu tinha que esperar chegar o salmão. E o rapaz veio me trazer, já era 2h30 da tarde. Paguei R$35 no frete, gente, pra poder trazer. E aí eu procurei uma pessoa, porque é difícil, né, você achar uma pessoa assim que tá indo, né, e vindo toda hora. Aí eu tive que pagar pra ele trazer pra mim, porque eu tava precisando, né. Era uma encomenda, então não tinha como, né. E aqui na minha cidade não tinha. Como eu tava falando, tinha o barroco, tem como, não tem lógica eu pagar 400 gramas, R$47, apesar que eu não ia usar só um cone de 400, né, gente? Porque é uma produção grande, então eu ia usar mais de um cone. Então, querendo ou não, esse cone de 2 kg da Euroroma, pra mim, saiu R$95. Compensa? Não compensa. Mas como é que eu vou fazer? Eu preciso, né? Então, aqui na minha cidade é muito carente de lojas de aviamento, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. É muito carente de lojas de aviamento, gente. Então, a gente precisou de alguma coisa que a gente tem que pedir pra fora. Pela internet demora muito, muito, muito. E se você precisa rápido, assim, igual eu precisei, você tem que pagar o frete. Aí a menina falou pra mim, nossa, Bruna, mas compensa você pagar o frete de um cone só, R$35. Eu falei, qual que é o mínimo de vocês? R$35. Pesquisei várias outras pessoas, R$35. Eu falei, não tem jeito, gente, eu vou ter que comprar, vou ter que pedir, eu vou fazer o quê? Né? Agora, nas minhas compras que eu fizer aí, eu vou ter que acrescentar 1 ou 2 salmão, gente. Gente do céu, por mais que a gente compra os barbantes, nunca você tem todas as cores, né? Que nem aqui. Se eu for fazer um pedido, eu tenho que sair pedindo um de cada cor. E mantendo o estoque, porque senão a gente acaba tendo esse prejuízo que eu tive, que foi, olha, só nessa encomenda, apesar que vai ficar, eu vou lucrar não vou lucrar nessa encomenda, gente, não vou, tá? Vocês vão ver aí no final quanto que eu cobrei nesse jogo. R$40. Mais 95 do barbante de 2 quilos, faz a soma, né? 90. 100, 110, 120, R$135. R$135. Então, é complicado aqui, sabe? Pra poder a gente conseguir comprar um barbante, você conseguir a cor que você quer. E pra você pegar encomenda. É por isso que eu não gosto muito de pegar encomenda, gente. Não gosto. Por causa disso. Por causa da carência que a gente tem aqui na nossa cidade. A carência de barbante, né? Então, você tem que pegar uma encomenda ciente que você vai ter gasto e que o seu lucro vai vir depois. Não de primeira, assim, né? Então, é isso. É sobre isso, né? E eu vou soltar o vídeo pra vocês aí da minha comprinha de barbante, tá? Vou mandar aí pra vocês verem. Veio bastante cores, né? Veio variado e eu expliquei lá no vídeo tudo certinho, né? Como que aconteceu. E é isso. Tô aqui preparando esse joguinho, né? E meu celular tá com problema, gente. Ele tá lento aí a câmera dele. Tô preparando esse joguinho aqui
E assim que eu finalizar ele, eu já venho mostrar pra vocês aqui, tá, gente? Até daqui a pouco. Voltei aqui, meninas, com vocês. Aqui, gente, eu trouxe aqui o vídeo pra poder mostrar pra vocês a produção aqui na minha cama, tá? Porque ficou uma produção aí gigante, tá? Como eu falei aí no comecinho do vídeo, mostrei pra vocês o tapete gigante que eu tava fazendo, porque a numeração 8, gente, não tenho o costume de fazer tapete com fio 8, tá? Nossa, pra mim é uma luta. Gente, eu vou falar pra vocês, eu demorei a fazer essa produção aqui, viu? Apanhei, olha. Eu comecei aí na segunda-feira, tá? Fazendo essa produção. Fiz uma peça piloto aí pra poder ver qual tamanho que ficaria as outras peças, gente. Olha, apanhei aí pra chegar num tamanho adequado, viu? Pesa muito o fio 8 pra mim. Nossa, pesa muito. Aí dói os braços, começa a doer a mão. Eu tenho que parar. Parei bastante aí nessa produção. E hoje finalizei ela. E hoje é uma aqui pra mim hoje é sexta-feira, tá? Finalizei aí, levei 5 dias pra fazer essa peça, tá? Pode colocar aí uma peça por dia, porque tem 5 peças aqui. Pode colocar uma por dia, gente, porque, olha, babado, viu? Mas, bora lá. Eu trouxe aqui pra vocês, ó. Trouxe esses 2 cones vazio, tá? O marrom. Por quê, gente? Eu trouxe os 2. Porque eles são, na compra que eu fiz lá dos barbantes da Eurohome, é esse marrom aqui, tá? Eles são de 450 metros, tá? Então, eu usei aqui 450, 900, né? Eu acho que eu devo ter usado, gente, acho que deu 1 quilo aí, tá? Só do marrom, porque foi os 2 de 400, né? 450. Ou 1 quilo, porque tinha um que já tava aberto, eu tinha usado pouca coisa, né? Mas eu vou ver depois quanto que me sobrou daquele ali, pra mim ter uma base de quanto que eu gastei, tá? Então, ó, usei esse aqui para as flores, que é o Barroco Multicolor, a cor 9202, tá? Gente, eu acho que esse daqui é aqueles barroco antigo, né? Que as meninas falam, sempre falam, barroco antigo aí da Círculo, né? Que eles não fabricam mais, mas aqui na minha cidade ainda tem bastante dele. Paguei R$46, tá, gente? Nesse barroco aqui de 400. Usei esse verdinho aqui, que é o verde Olivia, da Euroroma, tá? Pra poder fazer as folhas. Usei o marrom, também da Euroroma, fio 8, tá? Pra poder estar produzindo a base. E pra poder fazer os detalhes, esse também é o salmão da Euroroma, tá bom, meninas? Fio 8 também, tá? Pra poder finalizar aí a base, tá? Não pesei, não medi, tá? Essa baguncinha aqui. Eu vou ligar a balança agora. Fiz 5 peças, gente. 5 peças. Deixa eu afastar os cones pra cá, pra mim poder... Isso, ficar melhor pra vocês. Fiz 5 peças, tá? Encaixe do vaso, tapetinho da pia, tampa do vaso e o porta-papel higiênico, tá? Vou deixar aqui pra vocês, gente, o link dos tapetes na descrição do vídeo embaixo, tá? O porta-papel eu fiz lá do ateliê da Lori, tá? Porta-papel com tulipas, vou deixar aqui também pra vocês. Os tapetes, na verdade, ele com o square eu não achei videoaula, tá? Fiz o square e acompanhei aí a videoaula da Samila Crochê. Acho que é Samila, isso mesmo. Vou deixar pra vocês também. Mas aí, gente, tem várias outras coisas, tá? Eu vou explicar certinho pra vocês o que eu peguei da videoaula da Samila, tá? Eu saí variando aí as videoaulas, tá? Pra poder sair essa produção aqui. Porque, como eu falo, eu mando foto para minhas clientes lá do Pinterest, tá? As minhas combinações de cores, né? Os meus tapetes que eu mando para as clientes, as fotos são tudo de lá. Então, é muito difícil você achar a videoaula, né? Às vezes as pessoas postam foto, faz um vlog, mas você não encontra a videoaula, tá? Então, aí você tem que fazer uma turnê aí pelos vídeos aí, né, gente, pra ver se... pra poder encaixar no tapete que você tá fazendo, né?
pra quem consegue fazer assim, é super fácil. Pra quem ainda tá iniciando, gente, dá um pouquinho de trabalho, tá? Porque eu que, assim, já faço há bastante tempo, aí apanhei um pouquinho aí pra poder descobrir, não pra poder fazer o tapete, mas pra poder descobrir o tamanho que ele ia ficar na numeração 8, tá? E então, assim, deu um pouquinho de trabalho pra mim, porque eu não tenho, como eu já falei, eu não tenho costume de trabalhar com fio 8, mas as peças ficam lindas, gente, mas fica enorme, tá? Então vamos lá, vou pesar pra vocês e vou explicar pra vocês cada peça, tá? Porque eu iniciei elas totalmente diferente. O que era pra ser tampa do vaso virou tapete, o que era pra ser tapete virou um mega tapete. Então, vou ligar minha balança aqui, vou pesar com vocês. Esse aqui, eu acho que é a tampinha do vaso. Gente, lembrando que são tudo fio 8, tá? Ó, 447 gramas, a tampinha do vaso ficou pesando. Vamos pesar o porta-papel. Ó, o porta-papel, 254 gramas. Esse aqui é o encaixe do vaso. Deixa eu dobrar ele um pouquinho mais, pra poder dar certo. Ó, gente, 480 gramas. Esse é o pé do vaso, encaixe. Gente, minha balança tá quebrada. E aí, ela fica balançando. Quebrou o parafusinho dela. Mas bora lá, tá pesando ainda, tá bom. Esse aqui, gente, eu acho que ele é o tapetinho que era pra ser pra pia, eu acho. Porque o outro é 3 square. Ó, o tapetinho da pia, 594 gramas. Lembrando que o fio 8, ele pesa muito mais, tá? Então, depois nós vamos ver quanto que gastei aqui nessa produção, gente. Aquele cone ali do salmão, ele era um cone de 2 kg, tá? Hoje a gente vai ver quanto que ficou aí do cone de 2 kg. Esse aqui era pra ser o tapete normal com 3 flores. E ele ficou 700 gramas, gente. Só esse tapete. Então, vocês imaginam aí o tamanho dele, né? Ele ficou mega gigante. E olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu gravei aí o início do vídeo, conversando um pouquinho com vocês, né? Falando aí sobre o tapete que eu tava fazendo. Gente, tô mexendo bastante aqui vocês, tá? Porque eu tô segurando com a mão, arrumando com a outra, tá uma loucura. Gente, eu desmanchei aquele tapete que era o pé do vaso que eu tava fazendo, eu desmanchei ele 3 vezes. A primeira vez eu desmanchei 2 carreiras, aí reiniciei. Depois eu desmanchei uma carreira, pra poder tentar diminuir, fui diminuindo. Depois, gente, eu desmanchei completamente quase tudo. Cheguei lá no final, lá no início aqui, ó, dos square, pra poder fazer tudo isso aqui de novo. E vocês viram aí que no início do vídeo eu já tava finalizando aqui, ó, a parte do bico, tá? E eu desmanchei tudo porque, olha, tava muito gigante, muito mesmo. Por isso que eu falo que eu apanhei pra poder deixar esses tapetes aí num tamanho bom. E eu vou começar aqui mostrando pra vocês, esse aqui eu mostro depois. Vou começar mostrando pra vocês, olha só pra vocês verem. Esse aqui é o porta-papel higiênico, tá? Eu peguei lá do canal da Lori, da videoaula da Lori. Gente, ela faz com 3 separação. Esse com 3 não, minto, gente, perdão, com 2. Só 2 lugares, tá? Do porta-papel dela aí. E o meu, eu falei assim, eu vou fazer um pouquinho maior pra poder fazer com 3, né? Porque a cliente queria com 3 separação. Gente, eu fiz um pouquinho maior, o bicho ficou gigante. Falei, vou desmanchar e vou tentar fazer na mesma medida que o dela, porque é fio 8, né? Vai ver que dá. O bico, gente, não é esse, tá? Que ela faz lá. Ela faz um bico só. Ela não faz esses pontos aqui. Por que eu inventei de fazer esses pontos aqui? Pra ficar igual o bico dos tapetes, tá, meninas? Então, esse bico aqui foi eu que coloquei. O bico dela lá da videoaula é totalmente diferente. Ela faz uma carreira só, já faz o ponto picô e já termina tudo, tá? O meu não. O meu eu fiz 2 carreiras. Aqui em cima eu já fiz o ponto alto com o ponto picô. E lá, o dela, eu fiz na mesma medida que o dela, tá? Pra 2
para 2 suportes de papel higiênico. E o meu, com a mesma medida que o dela no fio 8, deu para fazer um suporte de 3, tá? Consegui aí, ó, 3 suportes, gente. Na mesma videoaula dela, que ela faz lá com 2, o meu no fio 8, eu consegui fazer com 3. E coube certinho, tá, meninas? Ficou perfeito aí, ó. Perfeito, 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 né? Aí aqui eu fiz igual ela explicou lá, tá? Aqui ela cola, pra ele, na hora que você pendurar, ele não ficar caído, né? Essa partezinha aqui do bico, né? Aí eu colei aí com a cola jeans que eu uso, a minha já tá acabando, por isso que eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. E lá ela faz com, essa argola aqui, ela faz com a própria linha. Mas, como eu sempre tive aqui em casa, uma vez eu comprei bastante, e eu não sou muito de fazer porta-papel, o meu ainda tinha alguns. E aí o meu tinha esse, tinha um branquinho e tinha um preto. Ele é dessa cor aqui, né? Eu falei, não, vou pegar esse aqui. Resolvi fazer só as fileirinhas pra poder ficar mostrando a madeirinha. Gente, eu acho super chique, tá? Muito lindo. Então, eu não medi. O dela, acho que ficou com 48 de comprimento. Eu vou medir aqui pra vocês, pra ver quanto que ficou o meu. Uma mão só, vamos ver se vai dar, gente. Eu vou medir de um picô ao outro, tá? Do ponto ali, ó. Aqui até aqui embaixo. Vou organizar aqui que vai dar certo. Ó, meninas, ficou 52. Tá vendo? 52 de comprimento. Dela ficou 48. Acho que foi 48 de comprimento. O meu ficou pouca coisa maior, né? Mas eu consegui aí fazer, olha que gracinha, fazer e deixar aí com 3, né? Que a minha cliente queria com 3 separação. Então, esse foi meu porta-papel higiênico. Vou abrir aqui o outro pra vocês. Esse aqui, gente, era pra ser a tampinha do vaso, né? De início aí era pra ser a tampa do vaso. Eu falei, eu vou fazer. Aí fui lá medir e não fiz as carreiras todas, tá, gente? Que tava lá na foto. Porque se eu fosse fazer a carreira toda dele, ele ia ficar enorme. Ficou uma gracinha. Deixa eu arrumar ele aqui, porque tava bem dobradinho, né? Todo enrolado, na verdade. Olha, gente, ficou um mega tapetão, tá? Desculpa aí por ter balançado vocês. Olha que lindo que ficou. Por isso que eu resolvi abrir em cima da minha cama, porque lá onde eu gravo não ia dar pra vocês ver, tá? Gente, vocês estão vendo? O tamanho, eu medi na tampa do vaso, até aqui, ó, ia dar certinho. Mas aí, daqui pra cá, gente, ia ficar aquele trenzão caído. Não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Eu não vou conseguir medir com vocês mostrando, mas eu vou pausar o vídeo aqui e vou medir pra vocês pra ver quanto ficou. Gente, voltei aqui pra falar pra vocês. Vocês não tá entendendo, esse tapete ficou 74, gente, de comprimento por 65 de largura. Ficou enorme. Nunca que isso aqui ia dar uma tampa do vaso, gente. Olha, enorme, enorme, enorme. 74 por 65. Então, se o banheiro dela for pequeno, coitado, não vai dar certo. Aí, tá. Esse aqui era pra ser tampa do vaso, virou tapete. Mas ficou lindo, né, gente? Perfeito, perfeito. Por que que eu fiz assim? Ela queria com o square, tá? Mas ele é sem. A foto que tá lá, ele é sem o square. Mas ela queria com a flor no meio. Então, ficou desse jeito. Vou arrastar pra cá pra gente poder medir a outra. Esse aqui, vou abrir aqui pra vocês, é o pé do vaso. Gente, eu não gosto de fazer pé do vaso. Nossa, é um tapete assim que, olha, eu apanho toda vez que eu faço. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Até porque esse aqui eu tive que desmanchar ele 3 vezes, né? Eu falei pra vocês, 3 vezes eu tive que desmanchar esse tapete. Gente, eu cheguei aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse pé do vaso. Ele ainda, eu mesmo desmanchando ele ainda ficou grande. Sabe quantas carreiras eu desmanchei? Eu desmanchei 4 carreiras dele.
Eu fiz duas aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras. Na 7ª eu vim fechando, tá? Mas ainda dava, acho que pra mim diminuir aqui, ó. Dava pra mim trazer o pé do vaso aqui, ó. Eu trazia essas duas aqui e fechava na 5ª, né? Mas é bom saber porque da próxima vai ser assim, gente. Ele ficou muito grande, muito, muito grande. Vou ver se eu consigo medir aqui pra vocês. Segurando o celular, tá? Meio complicado, mas vamos tentar. Isso vai dar certo. Gente, o fio 8, ele é isso, né? Ele cresce a peça, né? Por isso que eu não gosto de trabalhar com ele, que o fio 6 eu já sei todas as medidas. Ó, ele ficou o meio dele 48. Tá vendo? 48. De largura, ele ficou... Eita, que tá complicado. Vamos lá, gente. Calma lá que vai dar certo. Ele ficou com... Arrumei ali, segura o celular com outra mão. Gente, ele ficou aí, ó, 62. Ó. 62 de largura, tá? Ficou um tamanho bom. Tamanho ótimo aí, tá? Uma peça bem grande, né? Por ser pé do vaso. Olha eu mostrando minha bagunça aqui embaixo, gente. Pois é, e ele ficou com essa medida, tá? De 48, né? Eu falei, por 62, né? Tá bom. Ficou um tamanho... Gente, daquele tamanho lá que eu tinha feito a primeira vez que eu desmanchei, que eu iniciei o vídeo com vocês fazendo ele, eu acho que ele ia ficar com uns 80. Uns 80 centímetros ele ia ficar. Enorme. Agora, a tampa do vaso, eu fiz bem pequena mesmo. E fui medindo aqui na minha tampa, gente. Ó, eu vou assentar ela aqui porque ela tá toda dobradinha. E por causa da rendinha, né, embaixo, atrás ela não assenta certinho. Espera aí. Olha, gente, voltei aqui, ó. A minha tampinha do vaso, eu tive que diminuir bem. Eu fiz aqui só 3, 4 carreiras, tá? Uma veio fechada, a 4ª carreira veio fechada. E fui fazendo ponto puff e fazendo os outros, tá? Mas eu tive que diminuir bastante aí, tá? Ficou uma tampinha do vaso até... Olha que linda, gente. Uma gracinha, né? Eu amei essa tampinha do vaso. Então, gente, eu tive que adaptar bastante aí, olha só. Muito, 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 porque no fio 8 ela fica enorme. Vou medir aqui com vocês, vamos ver se eu consigo, tá, gente? Relevem aí as seguradas, balançadas, as tortices, porque meio complicado aqui, gravar e medir ao mesmo tempo. Ó, ali ficou... Ela ficou com 61. Ó, até o picôzinho, tá vendo? 61 por... minha fita tá pedindo outra, gente. Eu só vou comprar... Eu achei que eu tinha pedido lá com os outros pedidos da Shein, gente, mas não pedi, não. Que coisa, né? A cabeça tá tão assim que a gente faz as coisas achando que fez e no fim não fez foi nada. Olha, aqui... 54, 53. Tá vendo? 53, 61 por 53. Ficou uma tampinha do vaso aí bem pequenininha, bem bonita, tá? Aqui, gente, eu fiz ela na mesma cor daqui do... Ó, ela ficou bem soltinha, tá? Eu fiz a tradicional mesmo. Como eu já tô de costume fazer ela, né? Eu gosto bastante dela. Peguei bem embaixo aqui pra poder segurar bem, né? Coloquei aqui 2 pérolas fio 8. Gente, toda vez eu falo fio 8, número 8. Tá? 2 pérolazinhas eu coloquei aí, número 8. E eu fiz a redinha no salmão, porque eu ia pegar elas bem aqui na tulipa, ó, tá vendo? Peguei bem dentro da tulipa, tá?
as redinhas pra poder segurar aí. E do outro lado você não vê, gente, ó, ela não mostra, tá? Não mostra porque ela ficou bem no rumo das tulipas, tá bom? Então, essa é minha tampinha do vaso, muito linda. E, gente, esse era o tapete que era pra ser o tapete do chão. Ele ficou gigante. Dá pra vocês perceberem aí, né? Ele ficou enorme. Vocês não estão entendendo, não. Olha, eu vou arrumar ele aqui, gente. Eu já volto aqui com vocês. Gente, ó, já arrumei ele na cama e já medi também, tá? Ele ficou com 83 centímetros. Olha que tapetão. Não lembro, esqueci. Peraí. Que isso, hein? Já me deu um branco ali. Por 66 de largura, gente. Olha que tapete que ficou enorme. 83 por 66 de largura. Esse é o tamanho certo do tapete, tá? Esse é o tamanho certo do tapete. Por que que ele cresceu, gente? Ele cresceu por causa disso aqui, ó. Das flores, da base de flor. Então, eu deveria ter diminuído dele umas 3 carreiras. Pra poder dar certo, dar o tamanho menor e ainda não ia ficar menor, né? Ia ficar grande, mesmo assim ia ficar grande. Porque aqui, a base que a gente faz aqui, ela é bem pequena, né, gente? Bem mais fina que a florzinha. E essa florzinha aqui que eu usei foi a florzinha rasteira, tá? Quadradinho da vovó, ó. Famosa quadradinho da vovó, né? Então, foi esse tamanho aqui é o original da peça, pra vocês verem. Isso aqui dá um mega jogo de cozinha, gente. Ele fica muito, muito, muito grande. Por causa disso aqui, ó, o bico dele também, tá? Ele vem com duas, ó, ele vem com uma carreira fechada aqui, antes do ponto puff. Depois do ponto puff, ele vem com mais 2 carreiras fechadas. Então, o bico por si da tulipa aqui, ele já é grande, né? E aí, junta esses 3 aqui, ele fica maior ainda. Mas ficou a peça aí maravilhosa e linda. Gente, essa peça aqui, eu não vou vender para minha cliente. Na verdade, eu não vou vender com o jogo, tá? Essa peça aqui eu vou vender, se ela quiser, essa peça vai ser separado aí, tá? Porque não tem condições de eu vender uma peça dessa pelo preço incluso ali do tapete, tá? Aquele joguinho de tapete ali, eu não vou abrir ele agora, como eu já mostrei pra vocês, vou deixar ele ali no cantinho, tá? Aquele joguinho ali, por quanto que eu vendi? Eu vendi ele por R$200, né? A cliente me mandou foto, eu mandei a foto pra cliente, ela queria tudo. Ó, 4 peças. Eu falei, tá, R$200. Eu fiz pra ela, mas eu não imaginei que ia dar um mega tapete desse, gente. Como eu falei, eu não tenho costume de trabalhar com fio 8, então eu não tenho base de quanto que fica com fio 8. Eu não imaginei que ficaria tão grande assim. Porque com fio 6 eu já tenho, né, a base ali, já sei quanto que eu gasto, já sei o tamanho que fica mais ou menos. Os meus tapetes ali fica de 65, 66 até 70 ele fica, né, dependendo do modelo do tapete. Mas esse aqui no fio 8, gente, ele ficou enorme, vocês viram aí, né? Então, quanto que eu vou vender só esse tapete aqui? Eu ainda não sei, eu ainda tô calculando ainda quanto que eu vou vender ele. Mas eu acredito que 70, 80 reais, tá? Só ele, porque ele ficou muito grande, gente. Ele dá aí um tapetão. Então, se ela quiser, dá até pra ela colocar esse tapete aqui na beira da cama, no pé da cama, ou no corredor dela, se ela tiver, dá até um tapetão bonito aí no corredor, né? Na frente do banheiro aí, na porta, né? Então, fica top. Então, é isso, gente. Eu não vou vender esse aqui junto com o jogo, né? Fica muito bonito se ela querer comprar, claro, né? Que vai ser preferência dela, porque ele é do jogo, né? Mas vai ser vendido separadamente, tá, meninas? Não tem condições aí. Igual eu falei pra vocês, R$200 aquele jogo ali. Então, eu gastei bastante. Nem somei aqui quanto que eu gastei de peso, né, deles todo. Mas depois eu vou deixar aí pra vocês no vídeo aí quanto que deu, quantos quilos que foi esse tapete, esse jogo, né? Então é isso, pessoal. Demorei bastante aí pra poder fazer esse tapete, né? Por quê? Porque me estressou, uma produção
que é muito cálculo que você tem que fazer aí, você tem que analisar muito a peça por ser na numeração 8, você tem que saber a medida que vai ficar. Então agora eu já sei a medida que vai ficar, gente. Eu já tô ciente aí que eu tenho que diminuir muito do normal, que é a peça do tapete. Pra vocês verem lá, o porta-papel, ele é com 2 suportes. Ali no fio 8 eu consegui fazer com 3. Então, assim, o fio 8, ele é isso, né? Ele cresce muito e você acaba economizando muito também. Mas você tem que saber fazer a sominha aí, gente. Porque, senão você acaba gastando mais, né? Acaba fazendo igual eu aqui, gastando mais do que deveria. Mas é isso, agora eu vou tirar foto, vou falar pra minha cliente que já tá pronto o jogo dela e vou dar a opção desse aqui pra ela, se ela quiser, né? Vai ser aí vendido separado, se não vai ficar na minha pronta entrega, eu posso até estar fazendo um outro, se a pessoa quiser, pra ficar como par, né? Mas é isso aí, meninas. O vídeo de hoje foi esse, né? Eu convido você que assistiu até agora e ainda não se inscreveu, ainda não curtiu, gente, curte esse vídeo, que esse vídeo tá top. Curte ele, comenta, compartilha se puder. Fala aí de onde você tá falando, da cidade que você tá falando. Hoje eu vou falar aqui 3 queridas, acho que foi 3 ou 4. Vou ver aqui, gente, eu vou falar o nome delas aí no vídeo, tá? Que elas deixou o comentário lá. E... fala aí também da onde você tá me assistindo, que cidade que você é, tá? Comenta aí bastante nesse vídeo. E é isso aí. Gente, eu parei o vídeo aí um pouquinho pra poder ir lá ver o nome das amigas que estão mandando aí pra mim da cidade que elas são, tá? Vou falar o nome delas aqui. Agradeço muito, gente, a cada uma de vocês que tá me ajudando aqui no canal, que tá crescendo cada dia mais que eu venho aqui. Eu olho, nossa, gente, é gratificante, tá? Ver aí as pessoas se inscrevendo, as pessoas comentando, se interagindo, né? Falando aí sobre as coisas que eu mostro, né? Comentando que bonito, que chegou pra somar. Gente, esses comentários, assim, são tão aconchegantes pra gente que tá começando aqui no canal, sabe? É uma forma, assim, de você ver que você tá sendo bem recebida, tá? Muito obrigado mesmo a cada uma de vocês que deixa aí seu comentário, que comenta, que compartilha, que se inscreve no meu canal, me ajuda bastante, tá bom? Ainda não sou monetizada, mas acredito que vai dar tudo certo daqui uns dias, né? Vamos estar aí batendo os 1000 seguidores, porque tá quase, gente, tá quase batendo já os 700 seguidores. Nossa, gratidão a cada uma de vocês, tá? Que são inscritos aqui no meu canal. E agora eu vou falar o nome aí das queridas, tá? Aparecida dos Santos, de Sergipe, tá? Um beijão aí pra você, Aparecida, muito obrigado, que Deus te abençoe e que continue aí assistindo os meus vídeos, viu? Pra Ocione Artes e Crochê também, que ela é lá de Marabá, beijão, Ocione, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Pra Mônica Crochê, lá de Joinville, gente, olha só, que gostoso, né? Lá de Joinville, Santa Catarina. Muito obrigado. Para Ana Artes Crochê também. Caieiras, São Paulo. Obrigado, Mônica. Beijão para você, tá, querida? Deus abençoe. E agora para Elizabeth, gente. Elizabeth Maciel de Autônia, Paraná. Lá da minha terra, do Paraná, gente. Onde mora a minha família. Que gostoso, gente. Muito gratificante saber que várias pessoas aí estão gostando do meu conteúdo, tá? Gosta aí dos meus vídeos. Gratidão mesmo. Todas as vezes que eu venho aqui falar, eu agradeço, tá? Muito, muito, muito vocês. A cada um de vocês, que se não fossem por vocês, se não fossem vocês, a gente não estaria aqui gravando os vídeos, né? Tá mostrando aí a nossa produção. Então, é uma coisa assim que eu sempre quis, sabe? Fazer, de vir aqui trazer, mostrar pra vocês a produção que a gente faz pra inspirar outras pessoas, né? Até aí dar modelos, né? Opções de modelos pra vocês, de cores, né? Às vezes a gente vai fazer um trabalho, a gente fica muito assim, será que vai dar certo, né? Será que vai ficar bonito? Então, é inspiração pra vocês aqui, tá? E falando, porque às vezes a gente procura aí no canal, né? E modelo, eu mesmo quando eu vou procurar, eu procuro modelo tal, tal, com isso e aquilo. É difícil você achar, né? Então, se você acha um vlog aí de produção, já fica mais fácil para você ter noção do que você vai fazer,
de como que você vai fazer o seu trabalho, né? Como que vai ser, o que que você pode fazer, o que que você não pode, quais são as medidas, quanto que gastou. Porque muitas vezes eu sempre procurava aqui quanto que gasta. Eu fazer aquele jogo de tapete, quanto que eu vou gastar, será? Então, você sabe, né? Os vlogs de produção são bons que ajudam as pessoas, né? De saber quanto ali que ela vai gastar nas peças dela para poder estar produzindo, né? Às vezes você aí tem um resto de linha, tem uma sobra, não, então dá para mim fazer, com a sobra dá para mim fazer. Gente, dá para vocês adaptar qualquer jogo de tapete com as sobras de linhas que vocês têm aí em casa, né? Basta você saber combinar as cores. E até mesmo assim, você jogar, vou fazer que nem aí vários que eu fiz aí, vou misturar, vamos ver o que que dá. Quando você vê, você vendeu o tapete, gente. Já aconteceu muito isso comigo. Que eu fazia aquela combinação de cor e falar assim, nossa, esse aqui não vai sair. E é a primeira que sai, você acredita? É desse jeito, gente. Então é muito gratificante, é gostoso você trazer aqui um vlog de produção e saber que você ajuda bastante pessoas com esse vlog de produção, tá? Porque eu mesmo já procurei muitas vezes aqui no canal sobre a quantidade que eu vou gastar de barbante, a cor, entendeu? Mas é sobre isso, tá, meninas? Então fica aí com essa imagem linda, gente, olha, perfeita, tá? Tenha uma ótima sexta-feira pra vocês, que Deus abençoe. Eu vou soltar esse vídeo hoje mesmo no canal, porque eu tô com poucos vídeos aí, tá? Mas é por falta de tempo, gente, por falta de tempo mesmo, porque produzindo aqui, olha, tá todo vapor, tá bom? Mas, gente, beijão, fica todas com Deus, ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.